Alô, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário em que vocês irão assistir a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Desejo a todos que sejam bem-vindos. Sintam-se todos abraçados pela família do canal Democracia Espiritual. Também eu quero de antemão convidar a participarem de forma direta aqueles que só fazem assistirem e ainda não são inscritos. Então eu peço por gentileza que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários com respeito, é claro, com certeza, e vamos que vamos juntos crescer na graça e no conhecimento do Pai. Eu quero trazer uma pequena reflexão para nossas vidas, mais um alimento sólido para o nosso entendimento, que tem como tema: sendo rico, tornou-se pobre por vós. Ô glória! Sendo rico, tornou-se pobre por vós. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Eu quero de antemão dizer que o contexto desse capítulo 8 está no capítulo 9, onde os pastores, os líderes religiosos, pegaram aquela passagem de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, né? Versículo 6, e eles dizem que aquele que dá muito, recebe muito, né? Aquele que dá pouco, recebe pouco, se referindo ao dízimo como dinheiro. Não tem nada a ver. Isso aí foi manipulação religiosa. Eles inverteram o quadro. O contexto desse texto, começa no capítulo 8, termina no capítulo 9, está falando da coleta, entendeu? Da oferta das igrejas da Macedônia, que eles doavam voluntariamente, entendeu? Ofertas que eram levadas para os pobres da Judéia, entendeu? Não tem nada a ver de dízimo como dinheiro, como os pastores fizeram. Então, observem, em 2 Coríntios capítulo 8, versículo de número 9, diz assim, Paulo diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo se referindo aos irmãos da Macedônia, aí ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo estava escrevendo essa carta para os irmãos de Coríntios, e fazendo eles lembrarem da igreja da Macedônia. Veja, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ô glória, se fez pobre por amor de vós, pela graça, pela misericórdia, pelo favor, ou seja, pelo amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Que palavra abençoada, meu irmão. Vamos ler novamente. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. O sacrifício de Yahshua, do Cristo da carne, de Jesus, conhecido como Jesus, foi um padrão, foi um modelo de ofertar que nenhum homem na terra conseguiria fazer essa oferta, esse favor, essa graça, essa bondade, essa benignidade, essa misericórdia. Então, Cristo voluntariamente trocou, deixou toda a riqueza de divindade, sendo ele o Criador, sendo ele Yahweh, ele deixou toda a riqueza, toda a sua divindade, de poder, de autoridade, entendeu? Pela pobreza de carne e sangue, ou seja, o verbo se tornou carne. Ele deixou o seu estado de glória, de poder, de autoridade, de soberania, para se tornar servo na carne, para se tornar pobre,
para que por essa pobreza viessem enriquecer aqueles que viveram ali o antes da cruz e o depois da cruz. Observe, Paulo mostra que Cristo, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com toda a sua honra de glória, ele se doou, ele se deu, ele se ofertou, sendo rico, se dispôs a ficar pobre para poder beneficiar os outros, aqueles que viveram antes da cruz. Você está entendendo, meu irmão? Nós não, nós nascemos depois. Claro que de forma indireta, desculpe, de forma indireta, a graça de Iau, na pessoa de Yahusha, nos alcançou, porque nós já nascemos já desfrutando desse evangelho, desfrutando dessa graça. Entendeu? Então, veja que ele havia se doado. Ele, sendo rico, ele se fez pobre para que enriquecesse aqueles que viveram ali antes da cruz. Então, aquele que era o Criador, o proprietário, o dono do universo, que era e que é, e que possuía e que possui tudo. Ele tinha todas as coisas. Ele tem todas as coisas. Entendeu? Então, ele se dispôs a deixar tudo, toda a sua posição mais elevada, mais alta no convívio, sendo ele o Pai, sendo ele o Criador, ou seja, sendo rico, tornou-se pobre, para que pela sua pobreza nos tornassem ricos por Cristo, nas bênçãos espirituais do Pai de Yahweh. Somos abençoados com todas as sortes de bênção, e isso foi alcançado na cruz. Nós já nascemos desfrutando disso. Você está entendendo? Nós não vivemos o antes. O antes da cruz foram eles que viveram. Nós nascemos depois, meu irmão. Depois de tudo feito, depois de tudo pronto. Porém, essa mesma graça, esse amor nos alcançou, sendo eles de forma direta que viveram o antes da cruz e nós de forma indireta que nascemos depois de tudo estar pronto, depois de tudo estar feito. Então a graça nesse contexto se referia à benignidade, à bondade, à misericórdia, o amor. Esse amor foi a maior prova de todo o universo, da mais alta benevolência de Cristo. Claro que o contexto está falando de ofertas voluntárias daqueles irmãos da Macedônia, que eles deram muito mais além do que eles tinham. E Paulo aproveita a ocasião da carta, nesse momento de estar exaltando aqueles irmãos da Macedônia, da igreja, por eles mandarem oferta voluntária. Paulo aproveita, entendeu? Nesse momento da carta e fala. E ele diz aqui: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornassem ricos. Que palavra abençoada, meu irmão. E quando isso aconteceu? Na cruz. Foi na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz tornou aqueles que eram pobres espiritualmente falando, pela riqueza que ele era, que ele é, que ele tinha, que ele tem, ele deixou tudo, se tornando pobre, para que pela sua pobreza tornasses eles ricos, ou seja, nos tornassem ricos também. Nós já estamos apenas vivendo, desfrutando desse reino, da plenitude da graça, da plenitude do reino. Então, observe, meu irmão, o apóstolo Paulo aqui, ele diz: embora fosse rico, e as riquezas que ele tinha aqui era o poder, era toda a autoridade, toda a soberania que ele deixou e se tornou carne. Ele deixou toda a riqueza espiritual para assumir a sua pobreza terrena,
Ele ficou pobre sendo rico, deixou um estado de glória para se tornar servo, pobre, deixou todo o poder para se humilhar, deixou a sua posição de Ial, de Deus, de Criador, não quis ser igual ao Pai. Qual é o homem aqui na terra que, tendo sua riqueza terrena, o ouro, a prata, o dólar, o real, bens materiais, e ele dá tudo, ele é rico e ele doa tudo que ele tem por amor para se tornar pobre e, através da sua pobreza, tornar os outros ricos? Qual é o homem aqui na terra que faz isso? Nenhum. Ninguém tem essa capacidade e tem essa humildade de fazer isso. As pessoas estão presas a bens materiais. Quando se trata de ajuda, meu irmão, parece que eles estão sendo apunhalados. Parece que um punhal está cortando sua carne. As pessoas se esquivam. As pessoas pensam em si mesmo, porém ele não. Ele se ofertou voluntariamente. Tem pessoas que, quando você fala de ajudar as pessoas, um trabalho que está sendo feito, porque era isso que a igreja da Macedônia estava fazendo aqui. Estava doando ofertas voluntárias. As pessoas criticam em vez de ajudar, como se a gente estivesse pedindo dízimo. Nós não estamos pedindo dízimo, nós não estamos usando aqui de desonestidade, meus irmãos. De forma alguma. Pode ter até alguém aí que apareça ou esteja com esse pensamento, porém, eu particularmente, eu estou fora disso. Eu zelo pela minha reputação. Então, veja, meu irmão, qual é o homem aqui na terra que tem a capacidade de fazer isso? Mas ele se doou. Veja, Filipenses capítulo de número 2, do versículo 11 em diante, diz assim, ó. Filipenses capítulo 2, quando foi que isso aconteceu? Ó, do versículo 6 em diante diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, o Cristo da carne, né? Não se julgou como usurpação a ser igual a Deus, a ser igual a Ial. Versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele, sendo rico, dono de todo o universo, tendo toda a autoridade, toda a soberania, rico em espiritualidade, rico em seu estado de glória, ele esvaziou-se, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, ou seja, fazendo semelhança de homem. Ele, sendo Deus, o Criador, ele tornou-se em forma de servo, sendo homem, reconhecendo a figura humana e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou, ou seja, Ial o exaltou, o filho Ialcha, sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? Ial dos exércitos, o glória. Que palavra, meu irmão, que ato de humildade. Aí ele diz aqui, ó, ele sendo rico, sendo Deus, sendo Criador do universo, o dono do ouro e da prata, ele não quis ser igual ao Pai. Ele veio, o verbo se tornou carne e habitou no meio de nós, no meio dele lá no século I, há 2000 anos atrás, há 20 séculos atrás. Aí ele diz aqui, ó, pelo que também Ial, né, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, Ial, para que ao nome de Ialcha se dobre todo o joelho nos céus, ou glória, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Ial é Senhor, para a glória de Ial Pai, para a glória de Deus Pai. O apóstolo Paulo deixou muito claro aqui o estado humano de Ialcha, do Cristo da carne. Como pobre, ele sendo rico, num estado de riqueza, de soberania, de toda autoridade, entendeu? Ele veio
estado de plena humilhação. Essa é a certeza no que nós estamos vendo aqui nessa passagem. Veja que ele se esvaziou, se assumindo de forma de servo, de homem. Olha aqui, ó, e reconhecendo ele a figura humana. Ele não queria glória para si, mesmo ele tendo toda a glória desde a sua eternidade. Meu Deus, colocando a sua figura humana em um estado de inferioridade, um estado humano em que o Cristo da carne se doou como um sacrifício perfeito, cumprindo-se a profecia de Isaías 53. Meu Deus, veja, meu irmão, o estado em que ele era, que ele é, ele deixa tudo e se doa voluntariamente, se tornando inferior, se tornando servo, homem, sendo obediente em morte de cruz. A pergunta é: qual é o homem aqui na terra que tem essa capacidade de fazer isso? Na sua morte, a única herança que ele deixou terrenamente falando, entendeu? Sendo pobre, nasceu numa manjedoura, foi as suas vestes. Ele não deixou nada para dividir com ninguém. Diferente desses homens aí que tem fazendas, tem carros blindados, conta bancária gorda, uns e outros aí que eu não vou citar o nome, que quando tombar o corpo vai deixar aí herança para brigar, para os filhos brigarem. Ele não, deixou apenas, as suas vestes, que foi dividida ali entre os soldados romanos. Observe, meu irmão, ele sendo rico, veja, ele era rico em poder e no Espírito Santo, mesmo sendo pobre na sua vida terrena. Porém, o mesmo, ele tinha poder para acalmar as ondas, mesmo sendo servo, mesmo vendo como filho. Ele tinha poder, ele teve poder para acalmar as ondas, fazer parar o vento, curar enfermos e ressuscitar mortos. Oh, glória! Então, observe, meu, sempre ele esteve cheio do Espírito Santo, sempre ele esteve cheio, tudo foi feito por ele, todas as coisas foram feitas por ele. João capítulo 1, versículo 3, vamos lá, João capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó, olha o que está escrito aqui, ó, João capítulo 1, versículo 3, João capítulo 1, versículo 3 diz assim, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, ô glória, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo é dele. Observe, meu irmão, tudo foi feito por ele. Ele era rico. Ele, sendo rico, tornou-se pobre, para que, através de sua pobreza, a sua oferta voluntária viesse enriquecer, ser ricos, aqueles que estavam ali vivendo o antes da cruz, espiritualmente falando. Como o Criador tinha o direito de todas as coisas e a disposição de todas as coisas em suas mãos, em seu poder, a extensão e quantidade de suas riquezas devem ser medidas pela extensão de seu domínio, do seu poder sobre todo o universo. Mas ele deixou a sua forma de glória, de seu poder, o seu estado de glória, de poder, de toda a soberania, para um estado de pobreza, terrenamente falando. Então, sendo rico, se tornou pobre pelo homem. Ou seja, sendo rico, se tornou pobre, fazendo-se homem, assumindo a forma de servo. Ele não veio para ser servido, não. Como tem muitos homens aí, líderes religiosos, que querem ser servidos, que querem ser vistos, que querem glória para si. Cristo, quando ele se esvaziou, vindo em forma de homem, de servo, ele não veio para ser
é glorificado. Ele não veio para querer glória para si. Ele não veio para querer ser servido, mas ele veio para servir. Vamos ver aonde é que está escrito isso. Vamos lá aqui. Se encontra aqui em Marcos capítulo 10. Marcos, capítulo de número 10, versículo 45, que diz assim, ó. Marcos 10, 45 diz: olha o que ele falou, palavra de Iauxa, do Cristo da carne. Veja. Marcos 10, 45 diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, ô glória, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido. Aqui foi palavras dele, de Iauxa, daquele que tinha todo o poder, toda a glória, toda a perfeição, daquele que era o Criador, aquele que de tudo foi feito por ele. Ele não veio para ser servido. É diferente desses homens de hoje, que querem glória para si, que querem o respeito, que querem que as pessoas olhem para eles, as pessoas estando no estado de baixo e eles estando por cima. Ei, longe de mim, doutor. Não tem nenhum macho aqui na terra. Eu posso honrar, mas dizer que é mais do que eu, está por cima da minha pessoa, neca de pitibiriba, meu irmão. Todos nós somos iguais. Não tem ninguém, nenhum filho de Deus, que esteja por cima mais do que o outro. Na cruz, Cristo nivelou todos iguais. Somos todos iguais. Todos iguais, não tem um maior do que o outro, melhor do que o outro, não. Então observe, ele não veio para ser servido. A vida dele no seu ministério terreno, ele foi dependente, sim. Ele foi dependente aqui no seu ministério terreno, sim. Mulheres ajudavam ele no seu ministério terreno, a mulher de Cusa e outras pessoas, porque ele precisava se alimentar no dia a dia. Ele foi dependente de pessoas aqui terrenamente falando, do seu ministério. Andava com ele um homem que era o quê? O Judas. Ele era aquele que recebia os donativos, os bens, as ofertas que eram dadas para Cristo. Então Judas, ele era aquele que recebia as ofertas que eram doadas. Então observe, ele não tinha fazenda, ele não tinha apartamentos em Dubai, ele não tinha conta bancária gorda, palácios, dinheiro acumulado em cofres, em bancos, não. Ele não tinha nada disso, por isso que ele era dependente sim de ofertas voluntárias de pessoas que reconheciam a obra dele, pessoas que reconheciam o trabalho de Cristo e sabia que ele precisava no dia a dia. Então veja, ele não deixou riquezas terrenas. Eu estou dizendo riquezas terrenas, bens terrenos. Sendo rico se tornou pobre. Sendo rico, ele sendo o criador de tudo, ele se tornou pobre. Então o contexto desse texto, Paulo dá graças a Deus, a Iau, pela generosidade que os irmãos da Macedônia, meu irmão, demonstravam em suas ofertas voluntárias. O apóstolo destaca voluntariamente o desejo desses cristãos de participar. Então, não era dízimo como os pastores sempre ensinaram, sempre manipularam, não. Eram ofertas voluntárias que Paulo arrecadava, enviava a Tito para trazer as ofertas que eram doadas para levarem para os pobres da Judéia. Então, de forma alguma, isso aqui está falando de dízimo, mas de uma oferta voluntária. Então, embora sendo rico, por causa daqueles que viveram antes da cruz, ele tornou-se pobre para que pela sua pobreza fôssemos ricos também. Essa graça nos alcançou.
O efeito da cruz nos alcançou. Nós que ainda não tínhamos vindo à terra, mas quando nós viemos, nós estamos se beneficiando. Os benefícios dessa graça, a generosidade, o amor, o favor, a dádiva, o presente ideal, ofertando o seu filho Yahshua ali na cruz do Calvário, glória. Estamos vivendo os benefícios dessa graça. Estamos reinando em vida, meu irmão, em perfeita vitória. No descanso do Pai, reinando o reino de Deus que está dentro de nós, dentro de cada um dos filhos de Deus. Então, observe, meu irmão, sendo rico se tornou pobre. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios capítulo 1, versículo de número 3. Efésios 1, versículo de número 3, diz assim. Olha o que Paulo falou aqui nessa carta, no versículo de número 3. Efésios 1, versículo 3, diz assim, ó. Bendito Deus, bendito Yahweh, de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Paulo estava falando aqui da graça, do favor de Deus, do amor do Pai, que nos abençoou. E nós estamos desfrutando dessas bênçãos espirituais. A justificação, a salvação eterna, o sacrifício de Cristo na cruz nos abençoou também, nos alcançou. Então, observe, meu irmão, como é bom nós sabermos disso nas escolas dominicais desses lugares aí, nessas gaiolas religiosas, não se fala disso, não se ensina isso. Se sinta, meu irmão, honrado por esses ensinamentos de homens que se doam, que não está nem aí quando eles nos refutam. Nós somos refutados, nós somos afrontados, entendeu? Então, sintam-se, meu irmão, privilegiados pelo sacrifício, por essa benevolência da graça, por essa riqueza. Se sintam beneficiados, meu irmão, por ter homens aqui corajosos que vêm na plataforma do YouTube confrontar não a pessoas deles, do sistema religioso, mas confrontar a teologia, a doutrina, os ensinamentos desses homens, que não tem nada a ver com o evangelho. Então, observem, Paulo estava falando aqui da oferta voluntária, onde ele se deu, ele se doou, se ofertou voluntariamente. E isso aconteceu na cruz. Vamos ler de novo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ô glória! Não é rico aqui, terrenamente falando, ouro, prata, bens materiais, não. É espiritualmente falando. Somos abençoados, somos ricos, espiritualmente falando. Então veja, aqui em Hebreus, capítulo de número 2, Hebreus, capítulo de número 2, olha o que o apóstolo Paulo, alguns dizem que não foi Paulo, eu continuo dizendo que foi Paulo. Amém? Não vai ter diferença nenhuma. Hebreus 2, versículo 9 e o 10 diz assim, ó: vemos todavia aquele que... Quem é aquele que Paulo estava falando? O Cristo da carne. Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, o sofrimento da sua morte, olha, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, ou glória, provasse a morte por todo o homem, por toda a humanidade, por todos os filhos de todas as nações da terra. Alcançou os judeus ali do primeiro século, antes da cruz,
mas nos alcançou também de forma voluntária, de forma indireta. Aí ele diz aqui, ó, porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação dele. Então, observe, meu irmão, o verbo que havia se tornado carne, que se fez carne, entendeu? Ele foi o segundo Adão que trouxe vida. O primeiro Adão trouxe morte e afastou todos da presença de Deus, da glória de Deus. Mas o segundo Adão, ô glória, ele nos tornou, ele nos deu vida, ele trouxe vida. E quando isso aconteceu na cruz, no seu sacrifício, quando ele se ofertou, quando ele se doou voluntariamente, ele disse, Pai, está consumado. Ele não fez pela metade, ele fez tudo perfeito. Ele nos aperfeiçoou também. Quando nós nascemos, já nascemos todos perfeitos nele, pelo sacrifício dele, salvos nele, perfeito nele, justificado nele, ô glória. Meu Deus, que palavra abençoada, meu irmão. Entendeu? Então, ele se esvaziou. O segundo Adão, ele aperfeiçoou todos por meio da sua oferta. O favor, a graça, o Cristo se tornou, ele nos tornou perfeito. Entendeu? Cristo, através da sua oferta, do seu favor, a graça de Cristo tornou todos perfeitos. Veja o versículo 10, vamos ler novamente. Ele diz assim, ó, porque convinha que aquele que por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, ô glória. Observe, meu irmão, por amor, por essa graça, ele sendo rico, se tornou pobre, para que através da sua pobreza nos tornassem ricos também. Porque nós somos alcançados por essa graça, por esse favor, por essa oferta. Era rico, se tornou pobre, por eles, para eles serem ricos espiritualmente, riqueza celestial, riqueza espiritual. E essa graça nos alcançou também. Hoje nós estamos, entendeu? Vivendo os benefícios da graça, perfeito. Estamos vivendo hoje o benefício da graça, perfeito nele, salvo nele, reinando em vida, em perfeita vitória. É essa palavra que eu quero deixar. Se inscreva no meu canal, canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem e vamos que vamos. Deixe seus comentários também. Se inscreva no canal do meu irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Neilton Cardoso, canal abençoado com todas as bênçãos, e do nosso irmão Ivanilton Cruz, canal Guerreiro da Fé. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir. Amém? Graça e paz.